Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de álgebra linear que trata de vetores, Vetores, módulo de vetores e ortogonalidade entre vetores. E vetor unitário também. O exercício ele diz o seguinte: seja V igual a R3 e o produto interno usual, determine um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. U é o vetor 1, 2, 1 e V é o vetor 1, 1, 1. Bem, primeiramente, quando ele fala produto interno usual, ele está se referindo ao produto escalar como nós conhecemos, Se eu tenho um vetor, V1, imagina que eu tenho um vetor V1 e um vetor V2. O vetor V1, ele tem, vetor V1 é x1, y1, z1. E o vetor V2, é o x2, y2, z2. Então V1 vezes V2 vai ser o x1 vezes o x2, mais o y1 vezes o y2, mais o z1 vezes o z2. Então, esse é o produto interno usual, que nós conhecemos como produto escalar de vetores. Ele quer um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Se eu pegar os vetores U e V, perceba que os vetores U e V eles podem ser representados assim. Imagina aqui um vetor U, um vetor V e um outro vetor aqui, um vetor W, que ele é simultaneamente, esse vetor W é simultaneamente ortogonal ao vetor U e ortogonal ao vetor V. O que nós queremos? Nós queremos um vetor unitário. Então eu posso tirar desse vetor W aqui um vetor unitário, vamos chamar esse vetor unitário aqui de vetor U1, vetor unitário de módulo 1, que vai ser igual ao vetor W dividido pelo módulo do vetor W. Então esse processo aqui torna esse vetor W um vetor unitário, processo de normalização do vetor, Nós transformamos o vetor em um vetor unitário. Então essa é a situação do exercício. Produto interno usual, um vetor W perpendicular ao IV, e do vetor W vou tirar o vetor unitário, chamar aqui de U1, o vetor U de módulo 1, que vai ser o vetor W dividido pelo módulo de W. Para isso eu preciso de algumas equações que vão sair daqui, Se são ortogonais, o vetor U vezes o vetor W, produto escalar igual a zero. Se são ortogonais, o vetor V vezes o vetor W, produto escalar também igual a zero. Então essas são as equações que vão ajudar a resolver essa questão. Lembra que o vetor U vezes o vetor W vai ser o vetor 1, 2, 1 vezes o vetor W. Vetor W nós não sabemos qual é, vamos chamar de XYZ. Igual a zero. Então essa é a nossa primeira equaçãozinha. U vezes W igual a zero. Segunda equação. V, que é o vetor 1, 1, 1, vezes W, que é nosso XYZ, igual a zero. E daí nós vamos fazer o produto interno usual, que é esse produto aqui. Então 1 vezes x, 2 vezes y, mais 2y, 1 vezes z, mais z, igual a zero. 1 vezes x, 1 vezes y, 1 vezes z, igual a zero. Nós temos aí um sistema de equações que permite achar os valores de x, y, z, só que com um detalhe. Perceba que eu tenho 3 valores desconhecidos e somente 2 equações. Então esse sistema é um sistema do tipo sistema possível, porém indeterminado. Nesse sistema nós vamos achar uma solução geral do sistema, que representa a forma dos vetores, porque na verdade eu não tenho só um vetor W, eu tenho infinitos vetores W aqui, infinitos vetores W, tanto para cima como para baixo aqui no meu desenho. Então esses infinitos vetores vão estar representados aqui. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou aproveitar que é um sisteminha simples e vou fazer uma subtração.
Aí x menos x é 0, 2y menos y é y, z menos z é 0 e 0 menos 0 é igual a 0. Então nós temos a primeira informação. Nesse vetor w, que é o que nós queremos, né, que é a solução desse sistema, a coordenada y é 0. Agora falta o x e o z, né? Quem que é o x e o z? Lembra que nós sabemos que x mais y mais z é igual a 0. Se o y é 0, daqui nós vamos tirar que o x mais z é igual a 0. Como o y é uma constante 0, o x mais z é igual a 0, eu posso escolher fazer o z em função de x ou o x em função de z. É indiferente. Vamos escolher fazer o z em função de x. Então o meu z vai ser uma função de x, vai ser menos x. Com isso eu tenho a solução desse sistema de equações, né? Lembra que a solução desse sistema de equações é um conjunto de vetores w que vai ser igual a primeira coordenada é o x. Lembra que eu escolhi fazer o z em função de x, então x é a minha variável independente, ele aparece aqui. A segunda coordenada é o y, que é 0. E a última é o z, que é dada em termos de x, que é menos x. Que vai ser igual a, se nós colocarmos o x em evidência, x vezes 1, 0, menos 1. Então esse é o vetor W. O vetor W, na verdade, é a solução geral do sistema, que tem infinitos vetores, né? Menores, maiores, tal. Todos eles são múltiplos de 1, 0, menos 1. Mas eu quero um vetor, né? Perceba que o exercício pede um vetor que seja unitário, né? Ou seja, que tenha módulo igual a 1, que é o meu vetor unitário de módulo 1, né? Unitário 1, que é o vetor W dividido pelo módulo de W. Então eu vou escolher um vetor desse conjunto aqui, olha. Vou escolher um dos vetores desse conjunto para calcular o nosso vetor U, né? Então o nosso vetor unitário U, lembra que é o nosso vetor unitário, esse número 1 aí é para não confundir com o vetor U do exercício, né? O vetor unitário, que vai ser o quê? Vai ser o vetor W. O vetor W vai ser um vetor escolhido entre esse conjunto de infinitos vetores. Lembra que é a solução geral do sistema? Só que eu só preciso escolher um, né? Óbvio que a solução mais natural é o vetor 1, 0, menos 1, já que todos os outros são múltiplos dele. Então vamos escolhendo o vetor 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Então o vetor W dividido pelo módulo de W, pelo módulo de 1, 0, menos 1, que vai ser igual ao vetor 1, 0, menos 1, dividido pelo módulo. O módulo é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que vai ser igual ao vetor 1, 0, menos 1, dividido pela raiz de 2. Fazendo a divisão, lembra que é 1 sobre raiz de 2 vezes isso? Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre a raiz de 2, 0, e menos 1 sobre a raiz de 2, que é o vetor, né? Que é o vetor que é pedido no exercício, um vetor unitário. Então o módulo desse vetor aqui é uma unidade, né? Um vetor unitário, simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Esse vetor aqui, lembra que é 1 sobre raiz de 2, é um valor de x real, né? 1 sobre raiz de 2, vezes o vetor 1, 0, menos 1. Então ele é um múltiplo de W. Se ele é um múltiplo de W, ele é perpendicular aos vetores U e V simultaneamente, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.